Nós vamos ouvir neste momento a pregação da Palavra de Deus, meus irmãos, e eu quero já convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Em seguida estaremos orando mais uma vez, mas vamos primeiramente ler o texto da Palavra de Deus que está em Isaías capítulo 65. Isaías 65, vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Vamos ler com atenção a mensagem da Palavra de Deus nesse texto tão lindo de Isaías, tão sério e tão esperançoso também para o seu povo. Isaías capítulo 65. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não o desperdicem, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó a descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em quem eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já não estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque
morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero, já nessa introdução, falar de um assunto bem recente, que todos têm conhecimento praticamente, não é? Muitos, na verdade, fãs de filmes, ficaram um pouco chocados com a morte, né? A recente morte do ator Chadwick Boseman, não é? Aquele que faz o Pantera Negra, que ficou realmente marcado em nossa geração também, na indústria do entretenimento, como alguém que trouxe um bom trabalho para nos divertir também. Ele já vinha há 4 anos lutando contra um câncer, não é? E escondendo isso do público. Tanto é que as pessoas souberam depois de sua morte. Porque que ele estava emagrecendo, tem até fotos dele mais magro na internet, e todo mundo achou estranho. O viram tão forte nos filmes, de repente ele estava tão seco, tão magro. E as pessoas cogitaram, né, muitas hipóteses, mas ficou confirmado a razão. Morreu bastante novo ainda, não é? Com um monte de projetos, na verdade, dentro dessa área do entretenimento. E ao que parece, esse homem, não é? Chadwick Boseman não era apenas um guerreiro nas telas dos cinemas, não era apenas alguém que estava lutando naquele mundo de fantasia, mas em sua vida pessoal ele também fizera isso. Estava lutando contra esse câncer, e para quem pôde acompanhar um pouco das notícias vai saber que durante as gravações ele estava fazendo quimioterapia, não é? Sentindo dores e ainda trabalhando bastante para conseguir concluir as suas agendas. Sendo que ele poderia simplesmente dispensar os filmes, uma vez que ele estava doente, né, com câncer, mas preferiu completar as suas trajetórias como um ator. Ele lutou então até o fim de sua vida, não é? E deixou esse legado, na verdade, que é um legado voltado para a diversão, para o entretenimento, o que é uma coisa boa que Deus nos dá para o nosso prazer. Ele, nas telas dos cinemas, foi o rei T'Challa, não é? O jovem rei da cidade de Wakanda, no caso, na fantasia do filme. E o que não falta na internet, irmãos, são homenagens a ele. O interessante de tudo é observar também, até mesmo a comunidade onde ele congregava, porque ele era um cristão, não é? O pastor dando testemunho também dele. Eu pude ler algumas coisas, alguns discursos, e também observar aquilo que os irmãos da comunidade falavam sobre Chadwick Boseman. E uma coisa nós podemos ter em nosso coração, como certeza, que cada um daqueles que conhecem o Evangelho, eles sabem a quem clamar na hora de sua morte. Essa é uma esperança que nós temos. Eu não estou usando ele apenas como um exemplo disso, porque Deus é quem sabe de todas as coisas, não é? Não podemos afirmar nada sobre isso, mas uma coisa é certa: quando nós conhecemos ao Senhor, não é? Nós sabemos a quem clamar. Essa é uma realidade. A primeira vez que eu assisti o filme, digamos que eu assisti de uma maneira bem mais crítica e não tive tanto prazer em aproveitar aquele filme, porque naquele contexto, não é, os problemas com relação aos movimentos sociais, aos grupos, não é, que militam por causa de cor, por causa de etnia, falaram muito sobre o filme. E então, quando eu fui para o filme, fui com essa carga realmente negativa, não é? Já desgostoso, porque a ênfase das pessoas será justamente que é um filme onde a maioria eram negros, não é? São negros. Ou seja, as pessoas falavam muito mais sobre o orgulho racial do que a própria obra em si. Então eu assisti e não tive vontade de assistir de novo. Então, recentemente, há pouco mais de um mês, eu assisti com minha família mais uma vez o filme, e então eu pude ter uma noção muito mais
detalhada da grande obra que foi esse filme. E eu queria falar sobre isso justamente porque não o Pantera Negra em si, mas a temática e aquilo que é bonito naquele filme, que é justamente a cidade de Wakanda. Aquela cidade, ela na verdade é a representação do anseio do ser humano. Porque nós olhamos a belíssima Wakanda e observamos, não é, naquele filme, como tudo ali tem harmonia, não é? Você pode observar em uma parte do filme, por exemplo, que um problema que naturalmente fora de Wakanda não seria resolvido quando aquele investigador, aquele policial levou aquele tiro, né, em sua coluna, e isso o condenaria, por exemplo, a ficar paraplégico, lá em Wakanda era resolvido, e por uma alta tecnologia. Então ali o que se aparenta é que a cidade era muito viva, muito colorida, tudo estava em seu devido lugar, o rei que governava era um rei justo, era um rei que amava o seu povo e todo o povo tinha orgulho daquela cidade. Se nós observarmos bem, não é? Wakanda praticamente expressa um sonho que o ser humano tem. Porque quando nós olhamos para um ambiente assim, observamos que esse é o nosso desejo real. Um tipo de vida, um tipo de mundo onde o mal não toque, onde os problemas sejam realmente resolvidos. Veja, nós avançamos muito na ciência, na medicina, no ponto de vista do esforço dos cientistas e dos médicos, mas não avançamos tanto no ponto de vista das nossas demandas, porque as pessoas continuam morrendo, sem solução para os seus problemas. E tudo isso parece que não acontecia em Wakanda. Parece que havia uma solução para tudo e as pessoas só morriam, geralmente, de velhice ali. Então parecia realmente um ambiente muito agradável, muito desejoso e que você não encontrava mais em canto nenhum no mundo, somente ali, naquele lugar que inclusive era protegido por uma redoma para que ninguém pudesse estragar aquela bela cidade, aquele belo jardim. Porém, meus irmãos, na fantasia de Wakanda, onde tudo era resolvido, não é? Onde nós vemos ali a figura de um verdadeiro paraíso na terra, nos faz, às vezes, lembrar do relato da Escritura sobre, por exemplo, como era o mundo antes de nós cairmos. Como era a vida de Adão e sua esposa no Éden, antes do pecado. É justamente isso que tem que levar nossa mente ao assistirmos belas obras da arte que acabam expressando o anseio do coração humano, da alma humana, a lembrar. Nós temos em nossa história real e não fantasiosa, não é? A verdade de que um dia, não é, nossos primeiros pais estiveram em um verdadeiro paraíso. Não em uma Wakanda, que na verdade é apenas uma imagem, uma figura dos nossos anseios, mas na verdade no grande jardim de Deus, no próprio Éden, onde havia então paz, onde havia então harmonia, onde tudo estava perfeitamente encaixado em seu devido lugar, onde não havia conflito existencial, onde o homem não estava contra Deus. Devemos lembrar disso. O homem tem, ao passar dos anos, ao passar dos séculos, demonstrado esses anseios. E às vezes nós vemos isso aí justamente nessas obras de arte. Nós observamos aqui, lembrarmos de alguns filmes. Há vários filmes que são inspiradores para nós e que nos dão esse desejo de que o mundo fosse daquele jeito. Assistimos o filme, esses vários filmes que lançam, que são bem feitos, quando são bem feitos, e então nos entretemos, nós aproveitamos e desejamos que o mundo seja daquele jeito. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para o mundo, nós vemos que o mal tem acontecido. Nós vemos que as pessoas continuam a chorar, que as injustiças continuam a acontecer, que nada, nenhum governante nesse mundo nos garante solução, nos garante permanência, longevidade. Ninguém neste mundo pode fazer isso. Mas quando olhamos para esses filmes, e aí podemos lembrar de vários, não é? Senhor dos Anéis, Nárnia, o próprio filme Avatar, com aquele cenário paradisíaco incrível, onde nós pensamos, nossa, cara, imagine um tipo de mundo assim, onde as coisas elas não estão vivendo uma contra a outra, tudo tem harmonia, tudo está em paz. E eu acho que um dos filmes que mais mostrou isso, depois do filme do Aquaman, né, sobre Atlantis, foi justamente o filme do Pantera Negra, quando deu um pouco mais de ênfase ao Wakanda. Todos os filmes então, todos os contos, todas as fantasias que os homens criam, demonstram, na verdade, o anseio profundo da alma humana de que a vida, ela seja plena, de que a vida não se acabe,
de que o mal não destrua a nossa alegria, só mostra esse anseio, não é? Só mostra esse anseio. E a palavra do Senhor nos ensina que sabemos, na verdade, que a nossa origem é essa, não é? Deus criou o homem no paraíso, porém, e colocou ele no paraíso, mas a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que Deus mesmo, o próprio Senhor, gravou no coração humano, na mente humana, esse desejo por algo perfeito. Essa inquietação e a sensação de que as coisas estão erradas, há algo errado no mundo, na existência. Por exemplo, Eclesiastes 3, verso 11, lemos bem assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até aqui. Ou seja, Deus colocou no coração, na mente, gravou nos olhos do homem, de cada homem neste mundo, o desejo pela eternidade, o desejo por um tipo de vida perfeita, o desejo por uma vida plena em que ninguém possa tomar essa felicidade de nós. Esse é o desejo da humanidade, desde sempre. Hoje vamos refletir nesse texto de Isaías 65, que nós acabamos de ler, porque é o texto onde o Senhor promete ao seu povo justamente um mundo assim, um mundo perfeito, um mundo onde não há injustiça, um mundo onde há, na verdade, amor, paz, alegria, longevidade e as coisas aconteçam realmente alcançando o seu fim. Eu quero então resumir o sermão dessa noite, meus irmãos, no seguinte tema: o tão sonhado paraíso que o Senhor dará aos seus eleitos. O tão sonhado paraíso que o Senhor dará aos seus eleitos. Essa será uma pregação muito mais de leitura dos próprios textos, há vários textos para ser lido, não é? E eu quero dar ênfase a esses textos para observarmos aquilo que é a mensagem do Senhor sobre esse assunto. Em Isaías 65 nós temos uma estrutura bem simples de entender. Os subtítulos, não é, já dividem muito bem o que o Senhor está dizendo ao seu povo, não é? Do verso 1 ao verso 7, nós observamos a resposta de Deus, não é? A resposta de Deus ao seu povo, a resposta aos rebeldes do seu povo. E depois observamos, em seguida, a resposta do Senhor para o remanescente fiel. Ou seja, em Isaías 65, irmãos, nós temos uma mensagem muito importante e que mostra essa, vamos dizer assim, esse embate de duas gerações. Ou, na verdade, mostra justamente como o Senhor está vendo os fiéis, os seus eleitos e também os rebeldes de dentro do seu povo. Essa mensagem, é claro, em termos da rebeldia, é aplicada a todo mundo. Mas aqui o contexto mostra justamente o Senhor falando a Israel, isto é, a sua igreja na antiga aliança. E então, quando o Senhor fala a Israel, o que o Senhor está dizendo é que Ele está vendo a infidelidade de boa parte do seu povo. Mas Ele não está deixando de ver também a fidelidade de boa parte do seu povo. Então Ele deixa muito claro e dá a mensagem para os rebeldes. É aquele conceito, não é, de igreja visível e igreja invisível. Ou seja, na igreja que nós vemos, na instituição local, nós sabemos que ali estão tanto os fiéis, os crentes de verdade, como também os incrédulos, os infiéis. Está tanto o joio como o trigo. E só Cristo separará no final. Mas ali, na instituição, os dois estão vivendo. Os dois aprendem a mesma cultura. Então, em Israel, todos, crentes e incrédulos, aprendiam os mandamentos, aprendiam as ordenanças cerimoniais da lei, aprendiam tudo. Todos se dirigiam a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios, seu culto ao Senhor. A mesma coisa acontece quando pensamos na igreja hoje, não é? No seio da comunidade, né? Nas comunidades cristãs, há também aqueles que são fiéis a Deus, os seus eleitos, os crentes verdadeiros e também aqueles que não são crentes verdadeiros, são rebeldes. Porque eles ouvem a palavra, não é? Eles ouvem momento após momento, domingo após domingo, repreensões, exortações, consolo do Senhor, mas nem a repreensão para eles serve e tampouco o consolo lhes serve de alguma coisa. Ouvem, mas não creem na palavra de Deus. E os dois estão juntos no mesmo ambiente físico. Porém, mesmo assim, Deus não confunde ninguém. Ele dá uma mensagem para os infiéis e também para os fiéis.
para os réprobos, para os incrédulos e também para os seus eleitos, dizendo: eu não me esqueci de vocês. Porque uma vez que nós observamos que as instituições se corrompem, podemos até imaginar: ora, a igreja se acabou, não há mais fiéis. Muitas pessoas olham para as comunidades do mundo e dizem bem assim, acusando a igreja de Cristo: a igreja de Cristo na verdade é corrupta, eu não quero me agregar a nenhuma comunidade cristã porque não há comunidades fiéis. Essa é, na verdade, uma argumentação tola, é um julgamento errado, temerário. As pessoas não sabem separar as coisas, não é? Então, se há corrupção de alguém, de algum líder cristão público, logo todos os crentes não prestam. É assim que o mundo julga. Mas Deus não julga assim. Ele olha para o seu povo e Ele sabe quem é dele ali. Ele sabe quem são os fiéis. E Ele fala tanto aos infiéis como aos fiéis. Então a mensagem para o coração de ambos, para aqueles que realmente confiam no Senhor e para aqueles que amam o Senhor e aqueles que rejeitam também o Senhor. Após falar então, irmãos, sobre que Ele está vendo os seus servos, Ele promete aos seus servos bênção. Ele está vendo o povo errar, mas Ele não está dizendo: eu vou condenar todos vocês por causa do erro. Os meus eu preservo. E o Senhor diz, não é? Assim diz o Senhor, verso 8: como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem: não desperdice, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Alguém poderia pensar: Israel pecou, agora Deus vai acabar com tudinho, vai destruir a todos. Mas o Senhor diz: veja, vocês vão ser punidos, mas eu não vou destruir todos. A esperança para o servo de Deus. Ele fala: farei sair de Jacó a descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos, ouçam com atenção, os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Nós sabemos que, é claro, que o contexto imediato é o Senhor se referindo a Israel, nação, ao território dos judeus ali, dado pelo Senhor, prometido a Abraão. Porém, nós sabemos muito bem que na profecia, o que o Senhor fala, não é, ou o que Ele falou ao seu povo, não limita-se apenas ao contexto histórico, político, cultural. O Senhor está falando muito mais, está apontando para uma esperança futura para o povo de Deus. E aqui o Senhor faz isso. Quando o Senhor fala: os meus eleitos herdarão a terra, não é uma referência apenas a Israel literalmente herdando Canaã física, mas é uma referência também e uma promessa de que os eleitos de Deus herdarão a Canaã celestial, habitarão na terra, e essa terra está aqui, não é? Nós cremos no novo céu e nova terra, e não apenas em céu. O céu é um lugar intermediário para nós. Quando nós morremos no Senhor, nós vamos direto para Cristo. Mas o Senhor prometeu que nós estaremos vivinhos, e da Silva ainda, né, para poder completar, vivos, não é? Como nós somos criados para ser homens, mulheres, não é? Seres humanos, e não alminhas, e não espíritos, mas completos como o Senhor nos criou. E então, as palavras do Senhor de fazer com que de Jacó saísse uma descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, não é? E nós sabemos o que a referência de montes do Senhor, de Monte Santo do Senhor é. Não é uma referência simplesmente àqueles montes literais em Jerusalém, mas principalmente, irmãos, ao próprio céu, ou então a presença de Deus, o Monte Santo do Senhor, para onde aqueles que são chamados pelo Senhor chegam por meio do sacrifício de Cristo, não é? E então ele diz: e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Essa é a promessa do Senhor. Então ele fala: Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. E então ele retorna a mensagem, está falando para os dois, para os fiéis e para os infiéis: mas vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer.
Deus fala de esperança para os seus fiéis e de condenação, não é, com suas ameaças para os infiéis. Finalmente, então, o que o Senhor diz ao seu povo sobre esse tempo futuro revela justamente a alegria. E o Senhor, aqui na revelação que ele dá a Isaías, faz um paralelo daquilo que estará no coração dos seus eleitos e daquilo que estará no coração dos ímpios, dos que negam o Senhor. No verso 13 ele diz bem assim: pelo que diz o Senhor Deus, eis que os meus servos, ouçam com atenção o que ele diz, eis que os meus servos comerão, mas vós, ou seja, os ímpios, os incrédulos, vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E ele fala mais: os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. O Senhor fala aqui, é justamente ao joio e ao trigo, é justamente aos crentes e os incrédulos que estão até no mesmo ambiente. Os que creem no Senhor, os seus eleitos, terão alegria, porém os incrédulos, eles vão saber o que é uivar de tristeza, chorar por angústia terrível em seu coração. Essa é a palavra do Senhor. E então, finalmente, irmãos, a partir do verso 17, entramos nesse contexto de novo céu e nova terra. Nós sabemos que tanto aqui em Isaías 65 como Apocalipse 21, que vamos ler no final da pregação, fala justamente sobre esse reino perfeito, esse reino de paz. Falávamos agora há pouco sobre Wakanda, não é? Sobre a fantasia, a bela fantasia de Wakanda, como um paraíso na terra, como um ambiente de plenitude, um ambiente de alegria, de tranquilidade. Mas aqui nós temos que olhar para a verdade que o Senhor não nos promete algo fantasioso. O mundo pode até pensar isso, mas o Senhor promete para nós realmente um reino de paz, um reino de alegria, um reino onde esse rei é justo, onde ele cuida do seu povo e não deixa os seus passarem por necessidade. Não deixa com que o mal entre e tome mais uma vez tristeza na vida de seu povo. Então ele fala sobre novos céus e nova terra. E aqui um detalhe muito importante. Lembra do que eu falei na introdução? De que as obras de artes hoje, como os filmes, muitas vezes expressam exatamente aquilo que é o anseio da alma humana. Pois bem, o ser humano, em sua tentativa de estabelecer um paraíso na terra, não é? Ele observa esse desejo humano e observa que na história, filósofos, na história, sociólogos, pessoas que trabalham, não é, com essa questão da reflexão, do raciocínio, da intelectualidade, criaram teorias, né? Criaram argumentos, tentaram estabelecer no mundo das ideias justamente um paraíso. Ora, não é isso que as ideologias revolucionárias representam? Alguém que chega a você, como por exemplo o próprio marxismo, eu falo do marxismo porque é muito comum em nossa cultura saber sobre isso, não é? Alguém que chega até você e propõe um tipo de vida onde não há injustiças. Onde não há injustiças. Eles então levantam o argumento de que o mundo é injusto, e de fato é. Não temos que negar isso, não é? Ah, eu sou de direita, então tudo o que é dito por quem se coloca como esquerda, por exemplo, é mentira. Não, a injustiça está aí. Ninguém é cego. Quantas pessoas não são prejudicadas no nosso mundo? Por causa de roubos, por causa de injustiças, de mentiras, de pessoas que estão realmente se colocando no poder e humilhando os outros. Isso acontece, essa é a realidade. Sempre foi assim. O ser humano é assim, pecador. E então esses filósofos, esses líderes, eles trazem a ideia para as pessoas de que é possível criar esse paraíso. No filme, embora Wakanda seja uma representação do nosso anseio de um lugar perfeito, ainda assim Wakanda é criado pelos homens. E é isso que as pessoas tentam fazer. Elas pintam para a população, para o mundo, justamente o mundo perfeito. Um reino de paz e de justiça. Elas dizem, isso é possível se nós alcançarmos, por exemplo, se nós chegarmos até o poder, não é? Se tivermos a máquina pública, a máquina do poder, poderemos instituir então verdadeira liberdade e verdadeira justiça.
onde não haverá mais racismo, preconceitos, discriminações, onde também não haverá mais pobreza, não haverá mais pessoas que morrem de fome ou que vivem na humilhação por não serem ninguém neste mundo. É isso que eles vão prometendo. E as pessoas que naturalmente têm esses anseios, porque isso é do próprio ser humano, ao ouvirem tais palavras, elas ficam encantadas com isso. Elas suspiram e pensam, finalmente alguém, um filósofo, não é? Alguém que nos trouxe realmente uma ideologia, uma visão de mundo que acabará com as injustiças que nós vemos agora. Finalmente alguém assim. E as pessoas então, pelo seu anseio, se entregam a essa fantasia. O resultado, irmãos, que nós sabemos de qual é salteado, é que esses que querem se colocar no poder como imperadores desse novo reino de paz, paz que eles determinam o que é, eles mesmos matam aqueles que descreem dessas coisas. Eles matam aqueles que retrocedem. É o que eles fazem. Na verdade, o paraíso que eles pregam para as pessoas, não é? É um paraíso para eles apenas. É um tipo de vida onde eles estão no topo, dominam tudo, eles comem o melhor. Vejam um exemplo da Venezuela. Enquanto o povo passa fome e come os próprios animais domésticos, o seu imperador, não é, que se chamam que na verdade é um ditador, não é, come nas melhores churrascarias, viaja pelo mundo gastando o dinheiro do povo, deixando o povo na miséria. Esse é o resultado sempre. Quando o ser humano tenta implantar um paraíso na terra, esse é o resultado. O que o Senhor fala a nós é a verdade que nós conhecemos como cristãos, que está estampada desde o início das Escrituras Sagradas. O homem perdeu e o homem não consegue recuperar. Aquilo que nós recebemos do Senhor, o reino de paz, foi perdido e nós não conseguimos recuperar aquele reino. É impossível. Por isso toda a tentativa do homem de estabelecer um reino assim, não é? Como tantos tentaram, os comunistas, os nazistas, os fascistas, todos na história, tentaram criar um reino perfeito, mataram os seus, em prol de manter a ideia viva. E alguns loucos continuam ainda gritando essas coisas hoje, gritando como se isso fosse verdade. Porém, a verdade que o Senhor nos diz, e essa é uma palavra também para aqueles irmãos, porque há irmãos com dificuldade de compreender, muitas vezes, as artimanhas, a maldade, a mentira nessas ideologias políticas de hoje. E acabam, às vezes, pensando, não há problema em que eu, como um cristão, eu concorde com essa visão marxista do mundo. Parece que tem uma certa inocência aí. Não entendemos ainda a maldade do ser humano. Essa também é uma mensagem para irmãos que pensam assim. Acordem, não é? E reconheçam que toda tentativa humana para estabelecer um reino de paz sempre falhará. Nós não damos conta. E eu digo isso não somente para aqueles que levantam a bandeira e falam assim, eu sou vermelho, né? Eu quero é comunismo, socialismo. Eu falo também para aqueles irmãos que também depositam as suas esperanças em uma posição política que nós chamamos de direita. Alguns às vezes suspiram pensando, se nós colocarmos um líder que seja conservador como nós, toda a corrupção vai se acabar, as injustiças, coitados, não é? Isso é impossível. Não existe um reino de direita, irmãos. Isso é uma loucura. É completamente loucura. Nós cristãos, diante de tudo isso, então, temos um consolo que o mundo não tem. O mundo está confiando e sendo frustrado pelos seus governos, pelo Estado, por suas ideologias. Mas o Senhor, ao falar com o seu povo, está dizendo, eu não esqueci de vocês. Vocês não estão abandonados pelo Senhor. Muito pelo contrário, o que o Senhor promete ao seu povo é justamente que Ele, e Ele mesmo, e somente Ele, vai nos dar o paraíso tão desejado em nossa alma. O paraíso que nós perdemos e que não podemos recuperar. Deus, por sua graça, recuperará. Foi por isso que Ele enviou seu Filho. Porque nós não podemos cumprir o seu pacto. Cristo veio e cumpriu para nos dar exatamente aquilo que o Senhor diz aqui. E é o que Ele diz, pois eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, não é um backup ou
formatar a nossa mente. O que o Senhor está dizendo para o seu povo é: vocês não terão a angústia dos seus tempos sofridos para ficar se lamentando. Acabou isso aí. É o que o Senhor promete ao seu povo. E Ele diz: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Olha a promessa do Senhor. Vocês vão folgar, vão estar bem, vocês vão exultar perpetuamente naquilo que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém, isto é, para a igreja, não é? Alegria, e para o povo regozijo. Ou seja, quem é que dará? Quem é que providencia a verdadeira alegria? É o Senhor. Só o Senhor faz isso, não é? E Ele fala: e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Lembra do que nós ouvimos na pregação pela manhã? Pensando acerca do terceiro mandamento, como o povo de Deus, carregando o seu nome, levando pelas nações onde foram, eles profanaram o nome de Deus, eles desonraram o nome de Deus, mas o Senhor prometeu que daria novo coração. Ou seja, vocês são ruins, mas eu é que vou transformar vocês para que vocês me honrem. Vocês não estão me honrando não, de jeito nenhum, mas eu vou transformar o coração de vocês, e então vocês me honrarão. Foi o que o Senhor prometeu, não é? Aqui temos que lembrar que é a mesma coisa. Deus está dizendo que Ele teria prazer no seu povo. Ele fala: e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Me alegrarei no meu povo, não é? E Ele fala: e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. Não haverá mais nela criança para ver poucos dias. Veja, a imagem aqui é realmente de um tempo bom em Israel, mas uma referência à felicidade eterna no Senhor. Porque, entenda, como é que o profeta iria expressar a revelação de Deus para o seu povo? Como falar sobre um tempo de perfeição? O que eles poderiam pensar sobre a perfeição? Sobre um reino pleno? Então ele usa as figuras comuns conhecidas, não é? Do contexto deles, para falar sobre essa plenitude. E então pensar em um tempo maravilhoso, um tempo de alegria plena, é pensar em um tempo onde as crianças não morram, onde as crianças não sejam interrompidas, onde as crianças possam completar os seus dias. O que é para nós, com certeza, motivo de muita tristeza, de muita angústia, até revolta, quando as crianças não podem completar os seus dias. Porque um fica chocado, não é à toa que nós ficamos completamente chocados, não é? E escandalizados com o mal que muitos psicopatas aqui no nosso país têm feito com as crianças. Por conta disso, Ele promete um tempo onde as crianças não serão interrompidas, não é? Então Ele fala: não haverá mais nela criança para ver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Ou seja, o que para vocês soa estranho, porque veja, nós sabemos, não é? Deus é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida. Mas mesmo sabendo disso, para nós é estranho. Nosso coração aperta quando as pessoas morrem. E quando as pessoas são jovens, aperta mais. Nós mesmos falamos: tão novo, tão jovem, já se foi. Porque isso é estranho, não é para a gente achar isso normal não, de jeito nenhum. É para de fato dar angústia no nosso coração. Meu Deus, que vida estranha, que vida tão sem nexo. O que parece normal é que nós possamos nascer, crescer, amadurecer, mas muitos não têm amadurecido, têm morrido antes, e isso é estranho. Ele fala: não haverá mais dias assim, onde as coisas não cumpram o seu objetivo, onde as pessoas não vivam o tanto que tem que viver. E ele fala: pois quem morrer aos 100 anos, não é? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E olha o que ele fala aqui, uma coisa muito importante, que o povo entenderia. O povo de Israel, os povos no passado, e nós aqui também, sabemos muito bem a grande desgraça e humilhação do que é você trabalhar e você não desfrutar do seu trabalho. Nós sabemos na experiência o que é você trabalhar duro, se esforçar, porém o fruto do seu trabalho ser roubado. E não poder, e eu não falo roubado somente porque bandidos, não é?
da rua roubaram você, porque às vezes o próprio governo faz. Essa angústia, né? Esse desgosto por trabalhar tanto, ansiando por colher e desfrutar do fruto do seu trabalho, não é? E que muitas vezes não acontece por causa das injustiças, ele está dizendo, isso não vai acontecer mais com vocês. No que eu vou fazer na vida de vocês, ele fala, eles edificarão casas e nelas habitarão. Eles sabiam que era edificar casas e não habitar nelas. Imagine Jerusalém, né? Imagine como era bela Jerusalém, como o povo se alegrava em subir até o monte do Senhor, a sua casa. Imagine também como foi angustioso, como nós cantamos, né? No Salmo 137. Angustioso para o povo ser levado por um povo estrangeiro, afastado de Jerusalém, vendo o templo, vendo os muros sendo destruídos. Eles vivenciaram tudo isso. E o Senhor promete, eles edificarão suas casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Então esse negócio de movimento sem terra não cabe aqui, né? Não plantarão, não é? Para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Não vamos trabalhar mais de maneira inútil. E ele vai falar algo aqui que eu acho impressionante. Que talvez quando você assistiu o filme, você pensou, nossa, que lugar tão lindo e tão harmônico. O Senhor conclui essa parte dizendo, e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Veja o nível de relacionamento que haverá entre Deus e o seu povo. E é o que ele diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Mas, no caso, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, quando nós ouvimos essas expressões aqui, poxa, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, né? Um não é um predador do outro. Como, né? O leão, por exemplo, comerá palha como boi. A ideia aqui é justamente mostrar para Israel, a promessa aos seus eleitos, irmãos, que Deus, ele estabelece, não é por seu poder, um reino de pura harmonia. O caos que nós enxergamos no mundo, a hostilidade da natureza contra nós mesmos, é consequência do pecado. Entendeu? É consequência do pecado. Em um mundo de harmonia, que perigo haverá? Como a natureza que foi criada para ser uma bênção para nós pode nos fazer mal? Lembre-se que somente depois da queda foi que o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa. Antes da queda não havia cardos e abrolhos. Não havia espinhos, nem nada, ervas daninhas, qualquer problema nesse sentido que causasse desgosto ao homem, que trouxesse mal ao homem. Veja, hoje nós comemos, não é? E a comida que nós desfrutamos, que também vem da terra, ainda que mais misturada do que tudo, com suas químicas, nos faz mal. Essa é a realidade. No tempo do Éden, não havia essa desgraça, essa tristeza, essa infelicidade. O homem passou a colher fruto mal da terra a partir do pecado. Fruto mal a partir do pecado. O Senhor está prometendo toda a hostilidade que vocês veem hoje, toda a falta de desordem que vocês veem nesse mundo, que deixam vocês perturbados, não haverá no que eu crio para vocês. Não é? Ou seja, aquela harmonia que nós vemos em Wakanda e em outros filmes paradisíacos assim, ela pode ser apenas uma imagem daquilo que o homem anseia em seu coração, mas é a verdade prometida pelo nosso Deus. E nós não precisamos ficar agoniados e nos submetermos a esses ideólogos, a esses filósofos que dizem nós podemos criar um reino perfeito assim, porque nós sabemos que o homem não é capaz e, portanto, somente o Senhor nos trará e nos dará esse reino perfeito. Ele realizará todas essas coisas pelo seu poder. Meus irmãos, eu quero citar aqui um texto, que é o texto de Hebreus 11, verso 10,
para os irmãos compreenderem que as promessas feitas aos servos de Deus no passado, aos seus eleitos, falavam muito mais do que simplesmente um reino físico na terra. Hebreus nos ensina isso de maneira muito clara. Ele fala, por exemplo, a partir do verso 6, não é? Que nós conhecemos, até o verso 10, Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não é? Essa parte realmente é muito importante para nós. Ele premia, Ele abençoa aqueles que buscam a Ele. E Ele vai dizer agora, pela fé, já no início, há uma grande lista de heróis da fé, mas ele fala, pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, Noé foi justificado pela fé também, não é? Como Abraão. Ele fala, pela fé, Abraão, quando chamado, ofereceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, ofereceu o próprio filho no caso, né? Obedecendo, não é? E partiu sem saber para onde ia. Ele creu em Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. A terra nem era dele ainda, mas ele andou por ali e o Senhor disse, está vendo isso aqui, Abraão? Eu colocarei em suas mãos, não é? Ele continua dizendo, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E então ele vai dizer, assim, aos Hebreus, por que eles fizeram isso? Qual era a motivação de Abraão em seguir o caminho do Senhor? Ele vai dizer, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Qual era o anseio dos santos no passado? Qual era o anseio do povo de Deus, dos eleitos de Deus no passado? Justamente a pátria celestial. Justamente a pátria perfeita. Justamente um tempo na vida onde não houvesse mais o mal os tocando. A plenitude. Nós desejamos a cidade que Deus construirá. Esse é o anseio, por isso que nós caminhamos obedecendo a Deus. Nós estamos com o nosso coração não em uma promessa física apenas, mas na cidade que tem fundamento, do qual Deus mesmo é o arquiteto e o edificador. Ou seja, a cidade que o Senhor construiu para nós. E então, eu quero partir para a conclusão, que vai ser um pouco longa, porque eu vou ler o texto de Apocalipse 21, irmãos. E eu digo, para aqueles que ficaram impressionados com a imagem vista de Wakanda nos filmes, não é? E acharam realmente lindo aquele lugar, e desejoso, não é? E pensaram, por que a vida não é assim? Vamos ler então o paraíso que o Senhor Deus revela, que não é fantasia, mas é o paraíso verdadeiro, que somente o Senhor pode nos dar. Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ler então todo o capítulo. Se os irmãos pudessem lembrar de alguma característica, não é? De algum filme assim inspirador, ou então da própria Wakanda, né? A cidade da fantasia ali, vamos dizer. Lembra de tudo aquilo que é fantástico, que é descrito ali, que nós vimos nas telas. Agora, usem a imaginação de vocês, não é? Ao lerem Apocalipse 21 e pensem na glória revelada do Senhor, que um dia nós herdaremos. Ele fala, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, aquilo prometido lá no passado pelo meio do profeta Isaías, e que Deus mostrou a João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, ou seja, Ele faz nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é? Fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda,
tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, lembra? Em Isaías 65, o Senhor faz o contraste entre os ímpios e os seus eleitos. Aqui é a mesma coisa. Então ele fala quanto aos incrédulos, no caso, né? Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E então o que ele vê? Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Tenta imaginar isso, porque João, o objetivo dele não é ser muito claro, porque ele estava absolutamente extasiado diante daquela glória. Então as suas expressões aqui, elas não podem, nesse sentido, serem exatas para a nossa compreensão, mas apenas para ficarmos pensando, viajando, imaginando, sonhando com um lugar tão perfeito que é quase que indescritível. Ele diz então, mais uma vez, verso 11: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Eu só chamo um detalhe para os irmãos aqui, uma atenção para os irmãos. Quando os irmãos leem a descrição do Éden, lá em Gênesis, os irmãos podem perceber como que o Éden era descrito assim, tão belo, cheio de pedras preciosas. Entende? Um lugar realmente maravilhoso, ordenado, de perfeição. É isso que estamos vendo aqui, irmãos, não é? Então ele fala, verso 19: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de bérilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo, não é? Luz, não é? Luz que veio a este mundo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. O que é descrito no Novo Céu e Nova Terra é algo tão glorioso, não é? Que não fala, por exemplo, Deus não elimina as culturas. Desde o início estamos lendo sobre povos de Deus. Entende?
Deus não elimina as culturas. As culturas não são diabólicas. O que é reprovável nas culturas é aquilo que é contra a lei de Deus. Mas a cultura em si não. E com essa cultura, as culturas desenvolvidas, não é? Todas as nações adorarão ao Senhor. E então ele fala, verso 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porquanto nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a bendita promessa de Deus para os seus eleitos. O verdadeiro reino perfeito. Não um reino que nós ansiamos apenas em um belo filme, mas a verdade que Cristo nos trará. Essa é a bênção, irmãos. Um dia nós não falaremos como no filme Wakanda Forever. Um dia o que nós poderemos falar de todo o nosso coração e com toda a alegria que dominará a nossa vida é novo céu e nova terra para sempre. Nunca mais haverá dor, nunca mais injustiças, nunca mais haverá desigualdades, e só o Senhor pode fazer isso para o seu povo. Foi justamente para nos dar esse lugar perfeito, esse paraíso tão desejado por nossa alma, que Ele no madeiro sangrou até a morte, para nos garantir até o fim. Um dia, esse mesmo rei, não é? O verdadeiro rei, Ele mesmo virá e Ele nos introduzirá na Jerusalém Celestial. Essa é a grande bênção do Senhor para nós. Portanto, aproveitemos os belos filmes, mas lembremos que nós cristãos, nós não estamos vivendo de fantasia. Para os seus amigos nerds, se você os tem, que gostam desse mundo de fantasias, que amam toda essa inspiração nas telas, anunciem a eles que há algo real, além da fantasia, que há algo realmente sólido, concreto, conquistado pelo Senhor Jesus, e que Ele mesmo trará aqueles que creem nele, creem no Senhor. Essa é a promessa bendita de Cristo para nós, não é? O nosso Rei, o leão cordeiro, o verdadeiro Senhor, aquele que é digno de toda honra, o honrado, não é, nos céus, reunirá todas as nações em um paraíso perfeito neste mundo, restaurado para a glória de Deus. O Éden que nós perdemos não será simplesmente recuperado, mas Deus ampliará toda a sua glória. Essa é a promessa de um paraíso perfeito para o povo de Deus. Esperemos no Senhor, irmãos. Esperemos no Senhor, porque hoje, nos tempos de calamidade, Deus demonstra em sua palavra que não se esqueceu do seu povo. Ele continua a falar para aqueles que não creem, para aqueles que continuam a rejeitá-lo, mas diante de tanta corrupção, Ele continua a falar de maneira muito peculiar à sua igreja. Então ouvimos a voz do nosso Rei, do nosso maravilhoso Rei, falando a nós e nos dando a certeza: não se preocupem, eu farei. Como o próprio texto de Apocalipse 21 nos diz: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, Tu és o nosso grande Rei, e a Ti pertence toda a glória e toda a honra e poder. Tu és um Rei fiel, que continua a nos sustentar e a governar seu povo. No momento presente, Senhor, nós sofremos, mas o Senhor não nos deixa perder a identidade, nos lembra que nós somos Teus eleitos, Tua igreja, e então renova a esperança em nós, de que um dia, Senhor, um dia entraremos pelos portais eternos, um dia toda dor será passada em nossa vida, completamente, e poderemos então, ó Deus, desfrutar daquilo que a nossa alma tanto almeja.
os nossos anseios mais profundos, ó Senhor, de perfeição, de plenitude, de alegria verdadeira, serão cumpridos lá. E é o Senhor mesmo quem nos levará para essa cidade maravilhosa, para a nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra. Obrigado, Senhor, porque desde o passado, desde quando Adão e Eva perderam o paraíso, caindo, desobedecendo a Tua lei, o Senhor jamais deixou de alimentar o Teu povo, de renovar a Tua aliança, de alimentar com esperança nas Tuas promessas. Assim como eles caminharam pela fé e puderam, como motivação e fé, andar de acordo com a Tua vontade e esperando do Senhor uma pátria celestial, uma pátria perfeita. Assim também, Senhor, como peregrinaram no deserto e chegaram a Canaã física, mas os verdadeiros crentes ali, sim, puderam se encontrar com Cristo no céu e também aguardam, assim como nós, o dia da ressurreição, para que todas as nações, todos os eleitos da terra em cada uma de suas nações, todos nós possamos entrar na nova Jerusalém e desfrutarmos da glória, da fabulosa e incomparável cidade narrada em Tua palavra que o Senhor revelou por meio do Teu servo João. Ó Senhor, que glória incomparável, que glória quase que indescritível, que venhamos desejar de todo o nosso coração, ardentemente, ó Deus, também podermos entrar nessa cidade tão linda e ali encontrarmos a justiça e a paz, aquilo que nossa alma tanto almeja, a eternidade. Obrigado, Senhor, porque naquele dia, todas as lágrimas serão enxugadas de nós. Nunca mais haverá, Senhor, a morte. Não haverá mais impureza ali. Ó Deus, corruptos não entrarão naquele lugar para nos fazer mal. Nós mesmos seremos transformados por um todo e não pensaremos ou não buscaremos o mal. Na nova Jerusalém, Senhor, injustiças não irão acontecer, porque Tu és o grande juiz. O Senhor purificará o Teu povo. Na nova Jerusalém, na cidade gloriosa do Senhor, que o Senhor preparou para nós como prometera. Ó Deus, estupradores, pedófilos, mentirosos, corruptos, enganadores não entrarão. O Teu povo será para sempre protegido e guardado pelo Senhor. E o Senhor será a nossa porção para sempre. Para sempre estaremos satisfeitos do Senhor. E como o Senhor prometeu, nós teremos prazer no Senhor, alegria. Tem misericórdia de nós, Senhor. E no momento de nossas lutas, que essa esperança seja acesa mais uma vez. Que lembremos que o nosso lugar tão especial está guardado. Que Cristo, nosso Rei, tem as chaves e que Ele nos colocará lá para a glória do Seu nome. Nós Te louvamos e pedimos que nos ajude em nossa caminhada, em nossas batalhas diárias. Que quando a angústia vier ao nosso coração, Senhor, e estivermos sob tribulação deste mundo, tenha misericórdia de nós e nos faz lembrar desta bênção, dessa esperança tão bendita, para que mesmo na dor, para que mesmo em tempestades, venhamos sorrir pela esperança, pela certeza de que um dia entraremos na nova Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade. Abençoa-nos durante toda a semana, Senhor. Conduze-nos e que a cada dia do Senhor venhamos desfrutar como um antegozo daquele grande dia. Que desfrutemos de comunhão, que desejemos de todo o nosso coração estarmos reunidos para ouvir a Tua santa palavra, porque o nosso Rei continua a nos falar e nos dá esperança. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém.